Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos gravar aqui essa introdução aqui e a gente vai começar a fazer algumas manipulações pelo Workbench, que é um software de gerenciamento, né, de banco de dados. Então você tem que ter a ferramenta instalada, esse cara aqui, e daí aqui você vai escrever ó, a tua linguagem SQL, né, para você criar teu banco. Lembrando que você tem que estar com o XAMPP ligado, com o MySQL. E enfim, vamos lá. Aqui, vamos começar aqui pelo início, né? O início tem que começar pelo início. E daí a gente vai já injetar algumas linguagens ali e criar algumas bases de dados. Aqui, vamos só dar uma explanada até onde que a gente vai. A gente vai até aqui a criação de tabelas. Vamos lá. Para implementação e gerenciamento da maioria dos bancos de dados relacionais, utiliza-se uma linguagem desenvolvida pela IBM conhecida como SQL, Structured Query Language. Por meio da linguagem SQL, praticamente todas as operações são realizadas em um banco de dados, desde a criação e alteração das tabelas e usuários, até o armazenamento e recuperação das informações. Para melhor organização da linguagem SQL, é dividida em duas categorias: DDL, linguagem de definição de dados, Data Definition Language, e o DML, linguagem de manipulação de dados, Data Manipulation Language. DDL são os comandos responsáveis pela criação de banco de dados, como tabelas, views e restrições. O DML são comandos da linguagem SQL responsáveis pela inserção e manipulação dos dados no banco de dados, como por exemplo, temos os comandos de inserir, alterar ou excluir registros. Dependendo do tamanho do banco de dados, o tempo necessário para sua implementação pode ser grande, tendo em vista que a quantidade de código SQL que precisa ser utilizado. Como forma de acelerar o processo, existem diversas ferramentas gráficas, como PHP-MyAdmin, Workbench, etc., que a gente vai utilizar essa daqui primeiramente, né? Que auxilia no processo de criação, manipulação e gerenciamento de banco de dados. A ferramenta não substitui a linguagem SQL, ela só oferece componentes gráficos que geram códigos necessários para a implementação, isentando o desenvolvedor dessa atividade. Atualmente existem ferramentas que geram automaticamente os códigos SQL a partir de modelos físicos dos nossos bancos de dados. A linguagem SQL possui comandos específicos para a criação, exclusão e alteração de toda a estrutura de um banco de dados, tais como tabelas relacionais, restrições, etc. Os comandos para a criação da estrutura do banco de dados pertencem ao grupo DDL, linguagem de definição de dados, e são de grande importância, visto que eles são responsáveis pelo banco. Antes da criação de um banco de dados, é de extrema importância que todo o planejamento seja feito por meio de análise de diagramas, evitando que assim que muitas mudanças precisem ser feitas posteriormente. Veremos a partir de agora os principais comandos SQL das estruturas dos bancos de dados. O MySQL possibilita diversos bancos de dados, databases, sejam armazenados no mesmo servidor de forma simultânea. Cada uma das databases podem ser gerenciadas de forma independente, sendo possível estabelecer configurações específicas e definir quais usuários podem acessá-los. Não existe um número limite de databases que o MySQL pode armazenar. Contudo, quanto maior o número de dados e de usuários, principalmente de forma simultânea, os recursos computacionais o servidor precisará ter. Para que um banco de dados possa ser implementado, o primeiro passo é a criação do database. Em outros sistemas gerenciadores de banco de dados, a database também é conhecido como esquema, mas na prática o conceito é o mesmo. O quadro abaixo mostra o comando para a criação de uma database chamada loja, que será usado para implementar nas tabelas e outras estruturas. Uma vez que a database é criada, é preciso entrar na sua estrutura usando o comando use, seguindo com o nome do database. O comando drop database faz exclusão da database, bem como toda a sua estrutura e forma deve ser usada com muita cautela. Então aqui a gente vai começar a implementar com a linguagem SQL, né? Colocando o ladinho do outro aqui para ficar usual, mais fácil, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é show databases. A gente precisa saber as databases que tem aqui dentro. Show databases. Ponto e vírgula contra o enter. Aqui ele vai me listar aqui as databases que eu já tenho. Eu já criei algumas aqui, né, para fazer uns testes. Enfim.
Aqui eu criei essa, ó, essa esquema aqui é do sistema, essa MySQL é do sistema, performance esquema é do sistema. Então assim, você nunca deve dar drop database nesses negócios aqui, se você tiver com o usuário root, né? Enfim, aqui a gente listou, show database. A database basicamente é como se fosse uma pastinha com as tabelas que você vai colocar lá dentro. Isso é uma forma simplificada de dizer o que é uma database, não necessariamente é isso academicamente, mas para ficar mais fácil o entendimento é assim que você deve encarar. Você pode escrever com caixa baixa, o comando, ou pode escrever com caixa alta, show databases. Ponto e vírgula, Ctrl Enter para executar. Ó, mesma coisa. Então, independente se você colocar com caixa alta ou baixa, ele vai aceitar. Então vamos criar uma database, só que assim, ó, a minha database loja aqui ó, já está criada. Vamos criar a loja 3. Então aqui vamos create database. É loja 3. Ponto e vírgula, Ctrl Enter. Certo? O que eu posso fazer? Eu posso escrever show database de volta, eu posso clicar aqui em cima, onde o cursor fica piscando e dar um Ctrl Enter. Ó, ele vai me listar, ó, loja 3. Então foi criada a nossa nova database. Dentro da nossa database, agora a gente vai usar o use. Use, para a gente poder entrar dentro da pastinha, né, ou da database. Vamos falar pelo termo certo, vamos entrar dentro da database. Use loja 3. Ponto e vírgula, Ctrl Enter. Certo? Agora a gente está dentro da loja 3. E agora a gente vai mandar ele listar as tabelas, list tables. Não é list, né? É show tables. List é de outra linguagem, provavelmente, que eu tenho na minha cabeça aqui. Show tables. Ctrl Enter. Ó, não tem tabela, porque a gente não criou uma tabela ainda. E se a gente quiser excluir a loja 3, vamos excluir ela. Drop database, né? Drop database. Daí você tem que falar o nome de quem que você quer dropar. Lembre-se de tomar cuidado para não dropar coisa do sistema que você perde no banco. E tome cuidado para dropar uma database, porque a database é a tabela, é a pasta. As tabelas dentro é outra coisa, são coisas menores. Digamos assim, a database ela contém todas as tabelas. Então, drop loja 3. Loja 3. Ponto e vírgula. Ctrl Enter. Certo? Então vamos lá, vamos escrever aqui de novo. Vamos ver se ele dropou a minha database loja 3. Show database. Ou lembrando, você pode ir lá em cima, clicar, piscou o cursor, Ctrl Enter. Isso dropou, não está mais aqui, certo? Então, vamos continuar aqui. Ó. Em banco de dados relacionais, os dados são armazenados em tabelas e, portanto, o desenvolvedor deve conhecer os comandos mais adequados para a criação dessas estruturas. Uma tabela também é composta por linhas e colunas. O número e a ordem das colunas são fixas e possuem um nome para identificação. Cada coluna possui um tipo de dado que restringe o conjunto de valores, que podem ser atribuídos à coluna. Alguns tipos de dados frequentemente utilizados são o integer para números inteiros, o float para fracionários e varchar para cadeia de caracteres. A tabela abaixo ilustra alguns tipos de dados inteiros aceitos pelo MySQL. Então aqui você tem o TinyInt, que ele vai de menos 128 até 127. Um Signal, que a gente chama, né, sem sinal. E SmallInt, que digamos ele vai de 0 até 65.535. E assim, esse número com o signo, a margem de valores válidos é de menos 32.000, daí somando dá os 65, né? E o medium int, que tem esse tamanho aqui, que daí você soma os dois e vai dar aquele total aqui. O int, que ele tem esse tamanho aqui. O big int, que é muito grande. Então, assim, para você escrever, digamos, uma coisa pequenininha, você sabe que não vai ultrapassar isso daqui nunca. Você coloca o TinyInt. Se quiser um negócio um pouco mais maiorzinho, 65.000, ó, de negativo até positivo. Medium int e assim. Você tem que tomar cuidado, porque você sempre usa o int. O int não é tão grande, porque se você usar o big int, você
só imagine o tamanho que isso daqui vai ocupar dentro do banco de dados. Não quer dizer que você vai preencher tudo, mas automaticamente ele aloca um espaço no disco que vai ficar esperando receber um negócio desse daqui. Então você tem que tomar cuidado, fazer uma análise bem criteriosa para você ver o que você vai colocar dentro de cada tabela, né? Aqui tem o float, que daí são os números com vírgula, né? Não indicados para armazenar moeda. O double, que é duas vezes isso daqui, então ele é muito grande, é elevado a mais 308, é muito gigante isso. E o decimal, que isso daqui é para armazenamento de monetários, que daí no caso aqui para colocar dinheiro. Enfim, vamos lá. A tabela de tipos de dados de hora aceitos no MySQL. A data, tempo, que daí no caso você coloca, ele explica aqui bem bonitinho, né? Combina a hora, a margem de valores de 1 de janeiro às 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. E daí até 31 de dezembro desse ano aqui, 23 horas 59. Então assim, é data, tempo. E o data stamp é a combinação de data e hora. A margem vai desde 1 de 1970 ao ano de 2037. Onde o armazenamento depende do tamanho do campo. Esse daqui eu nunca usei, eu não sei como é que funciona direito, depois a gente pode testar. A tabela abaixo ilustra alguns tipos de dados aceitos no MySQL. Isso daqui é para texto, né? O char, por exemplo. Você vai escrever lá, o Zé da Silva. É 0 até 255 caracteres. Varchar. A cadeia longitudinal, a cadeia pode ter de 0 a 255 caracteres. Isso daqui é fixo. Tem que ser, ele sempre vai ter o 255. O varchar, digamos, é um char variável, né? Que ele pode ter de 0 até 255. Isso daqui vai ter 255. Então isso daqui fica um espaço aberto, digamos assim. E um text para você armazenar um texto. Então é aquela mesma questão. Você tem que sempre analisar, ver se você vai escrever, sei lá, o nome do cara lá, Pedro Malazarte. Daí você não vai usar um text, você vai usar um varchar, que é o mais indicado no caso, né? Agora, se você for, digamos assim, guardar um poema, alguma coisa assim, alguma coisa que um usuário for inserir no teu site, né, ou no teu banco ali, você vai usar um text. Então, vamos lá. Aqui, para a criação de uma tabela, utiliza-se o comando create table, seguido do nome da tabela. Então, assim, a gente criou a database posteriormente, né? Agora a gente vai criar uma tabela. Para criar uma tabela, utiliza-se a estrutura abaixo. Create table, nome da tabela, nome do campo 1, tipo, valor padrão, nulo. Nulo, não necessariamente ele é nulo. Digamos assim, ele vai iniciar com algum valor ou vai iniciar zerado, digamos assim, sem nada lá dentro. Então, assim, o primeiro nome da tabela, o nome escolhido pela tabela, cliente, fornecedor, pônei, o que você quiser, o nome da tabela. Nome escolhido para o campo da tabela, nome, RG, CPF, telefone, entre outros. O tipo de dados que irá comportar, que é aquilo que a gente estava vendo, integer, varchar, decimal, valor, valor padrão. Caso o campo tenha tendência a ter um valor fixo, que no caso aquele o char, né? O char tem um valor fixo. Embora esse valor possa mudar esporadicamente, pode-se determinar o valor padrão para ele. Então você vai abrir um parênteses lá e fala, ó, isso daqui vai ter esse tamanho. 5. Nulo. Depende se o campo for preenchido ou não, obrigatório ou não. Digamos assim, o usuário vai precisar colocar isso ou não. Se não, não nulo, né? E se você sim, é nulo. Então, no caso aqui, vai ficar nulo e não not null. Não pode ser nulo e pode ser nulo. O quadro abaixo ilustra a criação de uma tabela de clientes. Só que, para a gente poder criar essa tabela de clientes, a gente tem que ter a nossa database, né? A gente acabou de detonar ela aqui. Então, vamos de novo lá. Para fixar bem o conhecimento, né? Vamos create database. Create database, loja 5. Vamos ser mais criativos. Vamos colocar Amazon. Vamos fazer um banco de dados para Amazon.
ponto e vírgula, Ctrl Enter, certo? Criou. Como que eu sei se criou? Show database. Ponto e vírgula, Ctrl Enter. Ó, a Amazon tá ali, ó. Certo? Agora nós vamos mandar ele entrar na Amazon. Use Amazon. Opa, use, não use. Ponto e vírgula, opa, use Amazon. Ponto e vírgula, Ctrl Enter. Show Tables. Nós estamos dentro da Amazon. Vamos ver se tem alguma tabela lá dentro. Provavelmente não, como ela é nova, né? Tables. Ponto e vírgula, Ctrl Enter. Não tem nada. Então agora a gente vai criar essa tabela aqui, ó. Create Table Cliente. Create Table Cliente. Cliente. E daí aqui. Você tem que tomar cuidado para não colocar essas aspas aqui, porque tem banco de dados que aceita e tem banco de dados que não aceita. Então, usualmente a gente vai usar sem. Qualquer coisa você insere lá, as aspas. Abre parênteses. Aqui você vai colocar, digamos, a primeira coluna. Imagina um LibreOffice aqui, um Excel da vida. Por exemplo, ele vai ter ali. Cadê? Aqui. Vai ter ID cliente, nome, endereço, ID cidade e telefone. ID cliente, endereço, nome, ID cidade e telefone. Telefone. Então agora, o que a gente está inserindo? Essa daqui vai ser a tabela cliente, né? Ó, aqui no caso, renomear. Isso daqui vai ser cliente. Vai ficar mais ou menos assim. Cliente com esses campos aqui. Vou deixar bem bonito igual eu. Aqui. Eu estava acostumado a mexer no Office e agora me deu uma complicada aqui. Queria botar uma grade. Enfim. Aqui, né, vai ficar como se fossem as colunas da tua tabela. Deixa eu só achar onde que tá esse troço aqui. Não é possível. Enfim, isso daqui não é importante por enquanto. Vamos lá. Então, vai ficar dessa forma aqui. O teu cliente vai ter essas colunas aqui, certo? Vamos lá, para o nosso MySQL. Então, aqui a gente vai começar a colocar ID cliente. Lembrando dos caracteres especiais. Não coloca caracteres especiais e não aceita tracinho, tem que ser underline. Daí você tem que colocar o int e o tamanho do teu int, 11. Daí você vai falar que ele é not null. Então assim, o ID cliente ele é obrigatório. É isso que você está dizendo aqui, certo? Próximo é nome. Vai ser um varchar, que daí você vai poder definir o tamanho dele. Lembra que o int, o char, ele era de 0 a 255. Esse daqui você pode definir o tamanho. Varchar de 50. O cara que tiver um nome com 50 caracteres João da Silva, Pedro, Saulo, blá, 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 blá. Imagine o tamanho do nome desse. Not null. Isso daqui é um campo obrigatório. Sempre quando você fala que é um not null, digamos, é um campo obrigatório para ser preenchido. Endereço. Não é com cedilha, é com C. Endereço varchar. No caso é um textinho, né? Vamos colocar de 50 também. Lembrando que quanto mais você economizar aqui, mais espaço em disco você terá. Poupado. Então, o endereço não é um campo obrigatório. Então a gente só dá uma vírgula. Certo? Se o cara quiser colocar, ele coloca. Se ele não quiser, também tá bom. Então, ID cidade. Underline cidade. E varchar. Não, é int. Int de 11. Int tamanho 11 não pode ser nulo. Vírgula. E daí o telefone. O telefone vai ser um varchar de 10. Varchar, varchar.
var, ó, ele aparece ali para você, você pode dar uma setinha para baixo no Enter, varchar de 10. Então aqui, ó, por exemplo, um telefone, eu não sei quantos números tem um telefone, mas é legal você já tipo, deixar fixo isso. Se não tiver 10 caracteres, vai dar erro. Se for passar de 10 caracteres, está errado. Então o cara tem que colocar certinho ali o campo. Isso daqui é bom para você evitar variáveis. Ó, não pode ser nulo. E aqui, se o cara quiser colocar o telefone ou não colocar, também tá bom. Então vamos lá. Aqui nós vamos fechar o nosso parênteses e vamos dar um ponto e vírgula, certo? Lembrando que isso daqui nós estamos criando a tabela. Nós criamos a database, que é a pastinha, a tabela vai ficar lá dentro. E daí ela vai ficar dessa forma lá na tua database. Ela vai ficar assim. Daí o cara vai digitar aqui, blá, 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 enfim. Vamos dar um Ctrl Enter aqui. Ó, create, client, tudo certo. Sem problemas. Agora, como que a gente faz para ver se ela está lá dentro? Show tables, né? Vamos clicar, vamos copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, show tables. Assim eu vou mostrar o que tem lá dentro da minha database da Amazon. Ó, tem o cliente. Isso daqui é minha tabela. E beleza. Criamos a tabela e descobrimos que ela está dentro da Amazon lá. Ó, a Amazon já pode me pagar muito dinheiro aí, porque eu estou ficando bom nesse negócio aqui. E daí o seguinte, para a gente continuar aqui, a criação de tabelas. Criamos a tabela e agora, para você descrever a tabela, você vê o que tem lá dentro da tabela, você escreve describe cliente ou desk cliente, que é o mesmo comando, digamos, é um alias, um apelido, né, para o mesmo comando. Describe, no caso aqui é igual a desk. É a mesma coisa. Então você vai escolher describe cliente. Daí ele vai mostrar para a gente aqui embaixo. Describe cliente, ponto e vírgula, Ctrl Enter. Tá aqui, ó, nossa tabelinha. Conforme a gente falou que ia ficar, ó. Daí ele pergunta, é nulo? Não, não é nulo. Ó, tem que preencher. Não. Quer preencher, preenche, não quer, não preenche. Tem que preencher. E por default ele vem como nulo, né? Daí se aqui você define as coisas. Enfim, daí a gente tabelas. As nossas tabelas são os clientes. As nossas databases são essas aqui. A gente está usando a Amazon. Se eu trocar aqui, por exemplo, use... vamos usar o teste 1 lá. Teste 1. Teste 1. É tudo junto, né? Teste 1. Ctrl Enter. Certo? Eu estou dentro do teste 1. Agora eu saí de dentro lá da Amazon. Eu estou dentro do teste 1. Daí se eu der um show databases, em vez de eu sair daqui e estou aqui dentro. Aqui no teste 1. E daí se eu quiser, eu quero saber o que tem dentro do teste 1. Show tables. Show tables tem banana lá dentro. Dentro da banana, vamos mandar ele descrever a banana. Describe banana. Ctrl Enter. E tá aqui. Esse daqui foi um teste que eu fiz, né? Daí é só para mostrar como que funciona, digamos. Você cria a database, mostra a database. Usa a database, você escolhe uma database, daí beleza. Cria uma tabela, daí coloca os teus campos, blá, 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 blá. E daí show tables, para você saber o que tem dentro da database. Describe, para descrever o que tem dentro lá da tua tabela. Entendeu? Describe é para tabela e show tables e show databases é para, digamos assim, os arquivos. O describe, digamos assim, é para os dados dentro do arquivo. Valeu, até a próxima.